Olá, queridos, tudo bem? Que bom estar com vocês hoje para podermos compartilhar um pouco da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Estamos no 5º capítulo do livro Discípulo Radical, de John Stott. Então, é um material que temos estudado nesse semestre, né? Então, um material que tem nos desafiado a ter uma vida mais parecida com Cristo, que tem falado das características que um discípulo deve ter. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 deste material, que tem a temática simplicidade. Lembro a vocês que esse capítulo vai ser dividido em duas partes. Eu vou ficar com a introdução e na próxima aula o missionário Givago vai dar continuidade com o prosseguimento do capítulo, tá certo? E este capítulo, né, ele é muito desafiador. Esse tema ele foi muito profundo, né? Então o autor faz uma reflexão muito interessante em que possamos refletir, possamos aplicar em nossas vidas. E este capítulo ele está baseado numa passagem bíblica que está em Mateus 25, do 31 ao 46. Vocês podem ler em casa com mais detalhe, mas eu destaquei aqui dois versículos dessa passagem e queria ler para vocês. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, queridos, essa é a base bíblica, né, que motivou John Stott a escrever este capítulo. E este capítulo ele é muito desafiador, porque ele vem nos atentar para uma realidade que muito tempo a igreja, ela por vezes deixou passar desapercebido, né? Muitas vezes a igreja ela ficou, talvez ela negligenciou a questão das injustiças sociais, da miséria, mas como o próprio Jesus ele nos fala nessa passagem bíblica, a igreja precisa sim se preocupar com essas questões, porque a partir do momento que os cristãos, que os discípulos, eles se preocupam com essas questões, quem está sendo servido é o nosso Deus. Então essa passagem é muito clara quando ela traz isso, né, essa reflexão. Então quando nós ajudamos aqueles que são mais necessitados, quando nos preocupamos, né, com essas questões, nós estamos servindo ao nosso Deus. E o início desse capítulo ele vem trazendo um testemunho, né, um testemunho muito interessante, um testemunho missionário. Coloquei assim esse título para o início, introdução do capítulo, que fala da vida de Dan. Dan, ele era um homem que nasceu em Hong Kong, de família humilde. O seu pai faleceu quando ele ainda era criança e sua mãe ficou com a responsabilidade de cuidar dele e dos seus irmãos. Dan, ele era um garoto muito levado, né? Um garoto que dava muito trabalho, não sei se parecido comigo, né? Mas na sua infância Dan dava muito trabalho. Por vezes a sua mãe lhe dava algum dinheiro para ele ofertar na igreja. Sua mãe era uma cristã e por vezes a sua mãe lhe dava um dinheiro juntamente para os seus irmãos, para que eles pudessem ofertar na igreja. E Dan, ele simplesmente saía do culto infantil e ia andar de bicicleta pelas ruas da cidade, né? E pegava aquele dinheiro da oferta
e alugava uma bicicleta. Aí quando o culto terminava, Dan retornava como se nada tivesse acontecido. Na sua adolescência, Dan teve um problema de saúde muito sério, e ali no hospital ele teve encontro com Cristo. O Senhor o alcançou ali naquele leito, e ele estava passando por um problema muito sério de saúde, mas ali ele entendeu que Deus o amava. Naquele período da sua vida, Dan entendeu que Jesus o amava, que Jesus queria o seu bem e não o seu mal. E ali Dan teve um encontro com Cristo, encontro verdadeiro, houve a conversão de Dan. E quando ele saiu do hospital com um comportamento totalmente diferente, a sua família não acreditava no que havia acontecido. Dan realmente teve uma mudança de vida. Quando Dan se tornou um adulto, ele concluiu sua formação e recebeu um bom emprego numa multinacional. Dan trabalhava no setor de engenharia, e essa empresa dele, essa empresa multinacional que Dan trabalhava, ela construía pontes, construía sistemas de transporte, construía diversas obras ao redor do mundo, né? E Dan, ele era responsável por centenas de funcionários, né? Então ele tinha uma função muito importante nessa empresa. Ele era uma pessoa muito responsável e as pessoas gostavam muito dele, né? Dan servia a Deus ali na sua comunidade. E Dan, houve um momento da sua carreira profissional, ele foi transferido para o Oriente Médio e depois foi transferido para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, Dan conheceu o pastor John Stott. Ali ele teve contato com um seminário de estilo de vida simples, que era um seminário proposto pela igreja, pelo pastor John Stott. E naquele período, Dan percebeu que a sua vida profissional, que a pressão dos negócios estava muito forte na vida dele, mesmo ele sendo um jovem comprometido com a obra, mesmo ele sendo uma pessoa, um dizimista, mesmo ele sendo uma pessoa que se preocupava com todos, pessoa solidária, tinha compaixão dos necessitados, mas Dan foi tocado durante aquele seminário de vida simples que algo mais Deus requeria dele. Ele foi fortemente impactado por esse seminário, e Dan teve, a partir desse momento, desse seminário, ele teve um desafio de conhecer um trabalho missionário no continente asiático, na Índia, e isso o impactou muito. Dan pôde conhecer de perto a obra missionária e viu quão carente era a obra missionária ali naquele país asiático, quão necessitado era aquela obra, que precisava de mais obreiros, precisava de mais recursos. E Dan também percebeu o quanto de pouco investimento que havia na obra missionária. Quando Dan retornou dessa viagem missionária, ficaram muitas lições. E ele entendeu algo muito profundo da parte de Deus. Ele entendeu que as riquezas não eram para ele acumular, mas sim para ele ofertar. Então, ele teve essa lição, né, muito importante. E em certo momento, Dan continuou se aprofundando nos estudos de missões, e Dan reconheceu o chamado de Deus para ele, e juntamente com sua família, ele aceitou o desafio de ir ao campo missionário. Ele, mesmo tendo um bom emprego, mesmo tendo conforto ali na Inglaterra, um bom trabalho, mas ainda entendia que Deus tinha um chamado para ele, e ele ouviu o chamado e foi ao campo missionário. Foi trabalhar na Ásia, no seu continente, né, em vários países ali da Ásia. Dan começou um trabalho fantástico, né, criando seminários no Camboja, criando seminários em outros países da Ásia,
criando instituições de auxílio a pessoas carentes, né? Então, com suas ferramentas, Dan estava ali abençoando vidas naquele local. Infelizmente, certo dia, Dan foi fazer uma viagem de avião e o voo que ele estava bateu em uma montanha e todos ali vieram a óbito e Dan faleceu naquele acidente de avião. Mas muitos frutos do ministério dele estão até hoje florescendo. Então, um trabalho muito impactante, né, que a gente pode observar aqui nesse capítulo, de escolas que ele criou, escolas de missões, de seminários que Deus usou Dan ali naquele continente. E ficou muito claro, a partir do momento que Dan decidiu ter uma vida mais simples, uma vida mais parecida com Jesus, que ele não necessitava de acumular riquezas, em si ofertar com mais alegria a Deus, com a sua própria vida, né? Então houve uma grande diferença na vida de Dan, da sua família e de várias pessoas. Houve esse acidente com Dan, o trabalho foi assumido pela sua irmã, juntamente com o seu esposo, e o trabalho permanece dando frutos até hoje. Então, a introdução do capítulo vem nos trazer essa história muito profunda, muito reflexiva do missionário Dan. E também o capítulo nos traz uma reflexão, né? Todos os cristãos dizem ter recebido uma nova vida, mas qual é o estilo de vida certo? Então, qual é o estilo de vida certo? Quando nós recebemos a Cristo, a Bíblia fala que quando recebemos a Cristo, temos uma nova vida, nova criatura, né? Nós somos. Mas qual é a maneira correta de viver? Então Jesus ele nos traz um exemplo muito grande. Ao longo das lições que estudamos, vimos grandes lições que podemos constatar no Evangelho. E aqui uma grande lição nesse versículo de João 13, 14 e 15 demonstra mais uma vez a simplicidade de Jesus. Então, ora, se eu sendo o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Então, Jesus ele demonstrou com a sua vida ter uma vida simples, uma vida de serviço, né? Uma vida de amor, de compartilhar com os outros. Então, esse é o estilo de vida correto, né? Sermos parecidos com Cristo no seu serviço, no seu amor ao próximo. Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Então, a gente precisa ter um estilo de vida. Tem um pastor que eu gosto muito, inclusive foi meu professor de EBD por muitos anos, o pastor Guelri, do Seminário Betânia, e ele falava, nas muitas pregações que eu vi dele, ele trazia algumas estatísticas da América que confirmavam que nós gastávamos muito mais com Coca-Cola do que com missões. Então, muitas vezes gastamos com qualquer coisa, mas uma pergunta que eu faço para mim, né, para você, quanto que nós temos investido em missões? A gente muitas vezes, não é que é errado você ter uma boa roupa, um bom tênis, um bom carro, isso não é errado. Mas será que nós temos nos preocupado? Será que nós temos dado a real atenção para questões que também é de nossa responsabilidade? Será que temos gastado mais com Coca-Cola do que com a obra missionária? Então, é uma reflexão muito profunda, né? E precisamos mudar de atitude. E para finalizar,
fica aqui um questionamento, uma reflexão, né? Como ter um estilo de vida simples diante de uma sociedade de consumo desequilibrado? Então, nós vivemos em uma realidade, como o John Stott fala no capítulo, em que vários líderes cristãos também se reuniram para poder desenvolver alguma estratégia nessa área para que a igreja pudesse despertar um pouco em relação a se preocupar com essas questões sociais. Qual seria o papel da igreja nesse aspecto? Então, como que nós, diante de uma sociedade que nós vivemos hoje, de consumo, de desperdício, de egoísmo, né? Como nós vamos reagir a isso? Vamos ter o mesmo estilo de vida do mundo lá fora, sem se preocupar com o outro, vamos ter atitudes totalmente egoístas? Ou vamos realmente buscar qual é o nosso papel diante disso, como discípulos de Jesus, e termos uma vida altruísta, né? Então, termos um estilo de vida parecido com o de Jesus. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, esse é o nosso desafio, que possamos a cada dia buscar ter um estilo de vida simples. Como o Dan ele falava na seu testemunho, ele entendeu que nós precisamos ofertar mais, em vez de querer acumular apenas riquezas para nós. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que possamos, a partir dessa reflexão, ter uma vida mais simples, uma vida que, como o apóstolo Paulo fala, né? A tua graça nos basta. Um forte abraço, fique com Deus.